O checklist perfeito para você aumentar a massa muscular rápido. E se você cumprir todos os pontos desse checklist, é inevitável. Você vai aumentar a massa muscular. E quando a gente fala de massa muscular, é importante você entender que o seu corpo ele não quer que esse processo aconteça. Ele quer economizar energia. Manter massa muscular é uma demanda energética alta. E tudo isso te traz exatamente a seguinte mensagem: a gente vai contra a natureza do nosso corpo. E é exatamente por isso que muitas pessoas tentam e acabam não conseguindo. Porque acaba não fazendo todas as coisas que são necessárias para esse processo acontecer. E o checklist que eu vou te passar aqui agora, ele exatamente cumpre todas as questões para conseguir driblar o que o seu corpo quer e você ter a massa muscular que você tanto deseja. O primeiro tópico do nosso checklist é fazer exercício de força. Quando você expõe seu corpo a um treino, a um exercício de força, ele entende exatamente que do jeito que eu não tô conseguindo dar conta da situação. Eu preciso deixar esse músculo mais forte para assim conseguir. Existe o que a gente chama de homeostasia, que é o equilíbrio do nosso corpo. Quando você não está treinando, essa homeostasia ela acontece com um músculo menor. Quando você começa a treinar e coloca estímulos de força no seu corpo, e aqui não é só da musculação, mas todos os treinos que exigem força faz com que essa homeostasia seja abalada. O seu corpo não quer isso e ele vai se fortalecer para que assim ele consiga manter essa homeostasia mesmo com o treino. A gente começa a agredir a natureza dele e ele vai se ajustar a uma nova realidade. Quando eu falo dessa questão toda de treino, tem um fator aqui que é muito importante, porque se você for para academia, pegar dois pezinhos pequenos e ficar lá fazendo um negócio com uma intensidade muito baixa, o seu corpo vai entender exatamente o seguinte: eu tenho essa capacidade e a demanda que eu tô tendo, ela é muito baixa. Não vou fazer nada com isso. Por isso que a gente bate tanto na tecla do quanto intenso o treino precisa ser. O tempo inteiro ser um desafio para o seu organismo, porque aí sim ele vai se sentir impelido a ficar mais forte, a se desenvolver. E a escolha dos exercícios também é algo fundamental, porque existem exercícios que exigem muito do seu músculo, já existem outros que exigem pouco. A gente já fez vídeo aqui no canal exatamente falando quais são esses exercícios. Vamos pro segundo. Bora! E o nosso segundo é sobre descanso. O treino, ele estimula o músculo, ele serve como uma agressão, um estresse. Depois, esse músculo vai entrar em processo de recuperação. E o descanso, ele é exatamente necessário para isso acontecer. É como se a gente olhasse para um asfalto e passaram vários carros, caminhões e criaram ali vários buracos. A gente precisa interditar aquela via para que o conserto seja feito, concorda? O nosso corpo é bem semelhante. Durante muito tempo, a gente defendeu a ideia de 48 a 72 horas de descanso. A ciência atual já derrubou essas ideias. E hoje, a gente sabe o seguinte: quanto maior o estímulo, maior o tempo de recuperação. Quanto menor o estímulo, menor o tempo de recuperação. Se você faz apenas um exercício para o músculo, com 3 séries, 4 séries, em 24 horas você já pode treinar esse músculo novamente. A gente tem aqui exatamente o exemplo do full body. Você faz um exercício para cada parte do corpo e aí você repete esse treino todos os dias, porque o estímulo foi baixo, a recuperação também é baixa. Agora, se você coloca 2, 3, 4 exercícios para cada grupo muscular, o estímulo foi para onde? Então você necessita de um descanso também um pouco maior. E agora a gente começa a ver os descansos sendo interessantes aí 2 dias, 3 dias. Durante muito tempo, os atletas de fisiculturismo, eles utilizavam um sistema de treino que a gente chama de blitz, que é basicamente treinar um músculo somente por dia. Dia de peito era só peito. E ali tinha 6, 7, 8 exercícios de peito. O estímulo foi para onde? Lá para cima. E o descanso para uma semana. Como é que eu sei que eu tô dando o descanso correto? Extremamente delicado, extremamente difícil quantificar isso. Um primeiro caminho é você ter o seu treino periodizado. Entra muita matemática e é bem complexo. Agora, uma outra forma mais fácil e até mais intuitiva é na tentativa e erro. Você separou o seu treino num famoso ABC, que inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal ensinando você a montar um ABC o mais perfeito possível. Se você faz um ABC, concorda comigo que você treina o músculo em um dia e descansa 2 dias? Vamos imaginar que esse treino é um treino de peitoral. Quando você for fazer o seu próximo
próximo treino de peitoral, o que você vai observar é o seguinte: a sua força, ela diminuiu, você fez o exercício com uma carga menor do que do primeiro dia, ou você colocou a mesma carga, mas não conseguiu render o mesmo número de repetições. Esse é o indicativo que esse músculo ainda está se recuperando, logo não está pronto para uma nova sessão de treino. Muitas pessoas olham para aquela dor muscular, então isso já é passado. A gente sabe hoje que a dor é só um processo inflamatório que independe se o músculo está recuperado ou não. Você pode muito bem chegar na sua próxima sessão de treino, estar com o músculo dolorido, mas estar super bem de força e performar bem nesse treino. Teve um estudo que foi feito medindo exatamente o tempo de recuperação e os caras colocaram a galera para treinar com muita dor. Ainda estava muito dolorida a musculatura, fizeram o treino assim mesmo, performaram nesse treino e olha que interessante, tiveram uma baita hipertrofia, aumentaram esse músculo. E eles conseguiram provar então que a dor não tem nada a ver. Pensa exatamente na força muscular. Então você já treinou, você já está aplicando o descanso ideal. A gente vai pro terceiro tópico. Esse cara aqui, de acordo com o que a ciência fala hoje, se ele não existir, você vai estagnar. Você vai chegar no momento que atinge o que a gente chama de efeito platô. Aquela fase que você treina e na verdade você não sai do lugar, você só mantém os ganhos que você obteve. A gente está falando da progressão. Pensa assim comigo, quando você não estava treinando, seu músculo estava de um certo jeito. Você foi lá e colocou um pouco de carga nele. E o que ele fez foi se adaptar para essa carga. Você não treina, você tem uma demanda baixa. O seu músculo fica atendendo essa demanda. O nosso corpo ele vai sempre atender a demanda. Você começou a treinar, a demanda subiu. Opa, abalou a homeostasia, ele vai subir a sua capacidade para atender essa demanda. Aí você aumenta a carga, ele sobe. Aumenta o número de séries, ele sobe. A gente está falando da progressão. Progressão é fundamental, porque senão o seu corpo já vai estar exatamente no ponto que ele equilibrou as coisas de novo. Existem duas formas de aplicar essa progressão. A primeira é a mais fácil, você vai aumentando as cargas do treino. A segunda forma é você aplicar uma progressão em nível de volume de séries. Uma pessoa que é iniciante, ela precisa de um volume de séries muito mais baixa do que uma pessoa mais avançada. Mas conforme você vai avançando, é interessante que você vai acrescentando o número de séries. Existem vários estudos que relacionam quantos % de progressão que se coloca em cima de um volume de treino. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Treino de peitoral. Você foi lá, fez 3 exercícios, 3 séries em cada um, você teve 9 séries no total. E aí você repete esse treino na semana. Você está fazendo um ABC 2 vezes. Então a gente soma 9 séries do primeiro treino com 9 séries do segundo treino, 18 séries. E você faz isso por 3, 4, 5 meses. E você estagnou. Seu corpo já entendeu. Do jeito que eu consigo dar conta dessa demanda. Tenha isso na sua cabeça. Demanda e capacidade. Nivelou. Agora a gente aplica exatamente a progressão. E a recomendação que eu te dou aqui, 20%. Você vai pegar essas 9 séries com essas outras 9, somou, deu 18. Na semana, beleza, né? na semana. Você vai acrescentar 20%. Então vamos arredondar para 20, para a conta ficar fácil. 10% daria 2 séries. 20%, 4 séries. Ao invés de você fazer somente 9 no primeiro dia, você vai fazer 9 mais 2, 11 séries. Na quinta-feira, 9 mais as outras 2, 11 séries. Você colocou aqui uma progressão de 20% em cima do seu volume total. E a ideia é que você faça isso com todos os músculos do seu corpo. Sim, é um pouco complexo. Por isso que quando a gente entra na ideia de periodização, as coisas ficam mais complicadas. E lógico que